palavra do Senhor diz assim, Malaquias capítulo 4, versículo 5, e depois nós vamos ler o 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Feche teus olhos. Senhor Deus, nós nos submetemos à autoridade da Tua palavra. Nós precisamos de mais do que informações nessa noite. Nós precisamos, Senhor, da unção do Senhor sobre as nossas vidas para que possamos entender questões espirituais. Eu peço que o Senhor possa ministrar a cada um que o Senhor permitiu que estivesse aqui nessa noite, mas eu peço que o Senhor possa ministrar além, que o Senhor possa ministrar aqueles que nos assistem pela internet. Pai, vai de encontro à necessidade do Teu povo. Senhor que sonda e conhece corações, Pai, eu te peço, vem, Senhor, com a Tua santa palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Pode se assentar. A mensagem que o Senhor deixa para nós foi mais ou menos, aproximadamente 400 anos antes da vinda de Jesus, e ele fala algo muito interessante, que nós temos que prestar atenção. Muito obrigado, as crianças levaram minha água. O Senhor fala que ele enviaria o profeta Elias, e quando nós examinamos as Escrituras, nós sabemos que o Senhor Jesus, ele veio uma vez, ele virá a segunda. O profeta Elias, ele está falando do ministério de João Batista, aquele que preparou o caminho do Senhor, o Senhor Jesus, 400 anos mais ou menos depois dessa palavra, e nós sabemos que Elias voltará a segunda vez, porque ele preparará o caminho do Senhor outra vez na segunda vinda, no segundo advento do Senhor. Então, mas o que a palavra nos diz, e o foco da mensagem que eu quero enfatizar aqui, não é a vinda do preparador do caminho, mas fala sobre aquele que, de fato, faria que o coração dos pais fossem convertido aos filhos e o coração dos filhos fossem convertido aos pais. Nós estamos falando da pessoa do Senhor Jesus. Amém? Ele é o único que pode fazer isso. Não há outra possibilidade dos corações dos filhos serem ligados aos pais e o coração dos pais serem ligados aos filhos, a não ser com a pessoa do Senhor Jesus, e você vai entender melhor isso, porque quando você vê ali a mensagem, quando você vê aquela palavra converter ali, essa palavra no original ela significa regressar, retornar, voltar. Então, quando você vê que o nosso coração, os corações dos pais têm que ser voltado, ligado, conectado de volta aos filhos, da mesma forma, ele fala no final do versículo sobre destruição, maldição. Essa palavra no original ela significa xerém, que significa justamente isso, maldito, proibido, destruição. Para que isso não aconteça, a mensagem é essa, para que não haja destruição, para que não haja maldição, para que não haja calamidades, a palavra do Senhor diz ali que o coração dos filhos, dos pais, teriam que ser convertidos aos corações dos filhos e vice-versa. Para quê? E o Senhor dá a resposta, para que eu não venha, e fira a terra com maldição. Eu queria falar com vocês nessa noite um pouco sobre paternidade. Paternidade é um assunto que tem uma importância muito grande para as nossas vidas. E eu creio que tem faltado, talvez, a gente aprender mais, estudar mais, entender na nossa vida como funciona a paternidade. Todos somos filhos aqui, amém? São ou não? O fato de você estar aqui é porque você nasceu. Então, você não nasceu de qualquer lugar, você, de fato, foi gerado. Então, você é filho, Então, isso toca você, toca a mim. Essa mensagem
ela é muito relevante nos nossos dias. Por quê? Por que isso acontece? Quando nós, pastores, temos a oportunidade de conversar com pessoas, nós, às vezes, nos deparamos com situações que chamam a nossa atenção. Por exemplo, às vezes nós vamos ter um aconselhamento, conversar com alguém, e nós podemos detectar ali um medo, algo assim que é além da situação. Medo de tudo, medo do futuro, medo do passado, medo das pessoas, medo de sair, medo de entrar, medo. E a gente fica, de onde vem esse medo? De onde surgiu isso? Às vezes é desconfiança. A gente conversa com as pessoas e a gente vê que é uma desconfiança tão grande. Desconfia do esposo, desconfia do marido, desconfia do pastor, desconfia da igreja, desconfia do patrão, vai desconfiando. A tônica da vida dessa pessoa é desconfiança. E isso começa a nos chamar a atenção. Por quê? Da onde surge esse tipo de desconfiança, esse tipo de sentimento? Às vezes, ira. A gente conversa com as pessoas e uma ira que é além do normal, algo que é desproporcional para o momento que se está vivendo. Às vezes são coisas que são relativamente pequenas, né, simples de ser resolvidas, mas algo se manifesta de uma forma muito intensa, muito forte. Aquilo é o que nós podemos chamar que tem uma manifestação desproporcional àquele momento e àquela situação que está sendo vivida. Isso começa a chamar a nossa atenção e, quando nós começamos a entender mais, a gente vê que isso tem uma causa. Isso não começou naquele momento, aquilo não foi algo que foi momentâneo ali, por isso começou, mas aquilo tem uma história, tem um rastro, tem coisas que aconteceram no passado que, de fato, né, essas pessoas estão sofrendo com isso dia após dia após dia. E, às vezes, tem respostas que são desproporcionais ao momento. E essa questão de ser proporcional é muito interessante. Há uns dias atrás, e as pessoas se preocupam com isso. Há uns dias atrás, eu não sei se você ficou sabendo disso, vou te dar um exemplo, como é importante nós respondermos de forma proporcional a determinados eventos na nossa vida. Foi o Irã, ele deu um tiro e derrubou um drone dos Estados Unidos. E a guerra já estava praticamente, né, pronta para começar. Os aviões já estavam praticamente a ponto de sair para que pudesse fazer um ataque ao Irã. E quando foi feita uma pergunta, quantas pessoas podem morrer ou ser feridas, e veio a resposta, aproximadamente 150 pessoas vão morrer com esse ataque. E aí o presidente, ao pesar essa palavra, disse, isso é desproporcional. E aquele ataque foi cancelado naquele momento, porque não foi proporcional àquilo que estava acontecendo. Muitas vezes na nossa vida, atitudes e reações são desproporcionais ao momento que nós estamos vivendo, e quando nós começamos a vasculhar, entender um pouco, a gente pode ir lá atrás e a gente pode entender que foi, sim, a forma que nós fomos criados. Isso tem a ver com paternidade, isso tem a ver com família, isso tem a ver com uma história que muitas vezes nós não entendemos muito bem por quê. Família é algo de Deus, amém? Vocês creem nisso? Família é uma bênção de Deus, é criação do Senhor, mas quando não há, né, uma conexão, quando a gente não entende muito bem das coisas que nós passamos, por que nós passamos e quais são as reações que nós temos hoje, porque muitas vezes nesse universo que nós chamamos família, nós sofremos, nós recebemos talvez ensinamentos que não foram bons, e a gente hoje, de fato, a gente carrega isso, a gente lida com isso, nós estamos completamente
envolvidos com isso que aconteceu talvez no passado. Talvez nós não lembramos mais, talvez nós não atentamos mais a isso, mas isso é fato na nossa vida. E dentro desse contexto, né, de família, eu sei que, né, a mãe faz um papel muito importante, porque a mãe ela é responsável pela parte afetiva da criação do filho. Mas o pai, ele é o principal responsável pelo governo. Ele é o principal responsável para que possa trazer, de fato, organização, ordem sobre a casa. Então, talvez você, né, eu quero falar um pouco nessa noite sobre a minha história, para que a gente possa entender isso. Os pais, eles têm uma responsabilidade muito grande sobre o processo de criação dos filhos. Desde o início, lá em Gênesis, a palavra do Senhor diz assim, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre ela. Então, isso é para mim, isso é para você. E quais deveriam ser as funções desse governo na vida da família? Os pais, eles são responsáveis, o pai ele é responsável pela liderança da família. Ele que deve trazer o norte, ele que deve fazer com que a família seja protegida. O pai ele é responsável sobre os limites, ele é responsável sobre a direção da família. Ele deve ser o responsável pela segurança. Ele deve ser o responsável pelas questões de honra, de ensinar honra aos filhos. Isso é responsabilidade nossa, como pais. Ele é responsável, claro que juntamente com a mãe, mas ele deve ser o principal responsável na formação do caráter da criança, nas questões de ética. Essa responsabilidade cai sobre o pai. E nós não podemos, né, negar isso, nós não podemos transferir isso, nem para babysitter, nem para a igreja, nem para o amigo, nem para a tia, nem para ninguém. Isso é uma responsabilidade nossa, né? Questão de prudência, questão de nutrição, de equilíbrio e etc. Isso, a responsabilidade do governo, da ordem, cai sobre a responsabilidade do pai. E a gente tem que assumir isso. O que tem acontecido nos nossos dias, infelizmente, que nós temos transferido as responsabilidades que o Senhor Deus deu para nós e nós transferimos para muitos, inclusive para o governo. O governo hoje, existem leis aqui e também no Brasil que eles querem criar a criança, né, desde do babysitter até que ela chegue na fase adulta. O que acontece com isso? Essas crianças, elas são completamente ensinadas, direcionadas, doutrinadas por aquilo que o governo pensa. E muita gente gosta, até acha isso interessante, mas a responsabilidade de criação dos filhos está sobre você. Amém, igreja? Está sobre nós. Nós não podemos transferir isso para o governo. A ausência da paternidade correta, saudável na vida se torna um caos, é um desastre. E a gente vê, né, a situação como está. Por que isso? Porque foge do plano original de Deus. O plano original de Deus é que nós pudéssemos educar os nossos filhos no caminho que eles deveriam andar. E quando isso não acontece, quando nós não somos ativos, quando nós não somos presenciais, quando nós não nos esforçamos, quando nós não somos bem sistemáticos em fazer isso, intencionais em criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, as crianças começam a se desviar do caminho, ir para um caminho perigoso e fazer o que é mal. Então, existem pesquisas hoje que falam sobre a questão e a condição dos filhos
né? Você sabia que tem muito mais chance, mas muito mais chance, dos filhos terem filhos antes de se casarem, se eles não foram criados dentro de uma casa saudável, com os pais saudáveis, com uma orientação que possa, de fato, né, ordenar a mente e as emoções desse jovem ou dessa pessoa. A possibilidade dele não terminar o high school é muito maior para aqueles que não têm o pai perto, ensinando, orientando, ajudando. E é o mal da nossa geração, é justamente isso. A possibilidade dele se envolver com drogas é muito maior quando não existe a presença paterna na vida dessa criança. Quando você faz uma análise, quando você faz uma pesquisa na população carcerária, a maioria daquelas pessoas que são detentas, que estão numa prisão, elas não cresceram respaldadas por um pai. São órfãos. São pessoas que estão ali, mas não tiveram a presença masculina, não tiveram a presença de um pai ajudando no crescimento, na orientação física, emocional, espiritual daquela pessoa. E hoje ela está presa, passando os seus dias preso, né, porque não tiveram, de fato, alguém para poder pegar na mão, alguém para ajudar. E o resultado disso tudo é uma sociedade desequilibrada, famílias desequilibradas, famílias disfuncionais. E a gente vê, quando isso se torna, num plano de vista macro, você vê que uma sociedade, uma cidade que tem famílias disfuncionais, o bairro vai ser disfuncional, a cidade vai ser disfuncional, o país, a nação. E por isso que nós vemos a condição que está no dia de hoje. Por quê? Porque nós não vemos e nós não presenciamos, de fato, a imagem do Pai. Eu não sei a sua história. Eu não sei qual foi a sua criação, né? Mas, quando nós conversamos com as pessoas, e a gente faz essa pergunta, como foi o seu pai? Como foi a sua criação? Como foi o relacionamento que você teve com o seu pai? Geralmente a resposta não é positiva. As pessoas sofreram com isso e as pessoas, infelizmente, sofreram no passado, mas elas continuam sofrendo no presente. Porque não tiveram um pai que estava do lado, que estava ajudando, que era comprometido, que estava ali para amar, para respeitar, para ajudar. E as pessoas foram crescendo feridas, cheios de buracos na alma, cheios de necessidades. Tem gente aqui, com certeza, eu falo isso com certeza, tem gente aqui que nunca recebeu um abraço do pai. Sei que tem gente aqui no nosso meio que nunca foi beijada pelo pai, que nunca foi incentivada pelo pai, que nunca teve essa oportunidade de crescer dentro de uma paternidade sadia. Pastor, mas qual a dificuldade disso? Porque isso não é o plano original de Deus. Isso não foi a vontade do Senhor desde o começo que as coisas fossem dessa forma. O que aconteceu foi por causa do pecado, por causa da condição humana, as coisas acabaram dessa forma. E eu queria, né, ter essa oportunidade para falar um pouco do meu relacionamento com meu pai. Tem alguns aqui que sabem um pouco, mas tem muitos que não sabem. Eu nasci numa família de 4 filhos, eu sou o filho mais novo, né? Sou o que eles chamam no Brasil de caçula, né? Ou outros falam o rapa do tacho. Já ouviram essa expressão? Antiga, né? Meu pai, na verdade, ele casou-se com a minha mãe muito cedo. A minha mãe casou com 16 anos de idade, acredite ou não. Muito jovem, né?
Hoje a minha filha tem 15 aninhos, eu fico pensando, 16 é muito jovem para casar. Mas eles se casaram, ela tinha 20 e poucos, meu pai, ela tinha 16. E meu pai, ele era ferroviário, ele trabalhava na Central do Brasil. Só que ele tinha um problema seríssimo com álcool. E ele passava mais tempo licenciado, era o termo que eles usavam, do que trabalhando. Então, quando ele tinha assim um tempo de trabalho, já acontecia alguma coisa, já pegava uma licença e ficava bastante tempo, né, ali, ausente do trabalho. Minha mãe, ela fazia salgados para rodoviária, para bares, para escola. E eu não sei, assim, eu não posso te dar o diagnóstico, o que acontecia de fato com meu pai hoje. Eu era muito pequeno, mas o meu pai era um homem completamente desequilibrado. Completamente, em todos os aspectos possíveis e imagináveis, ele era um homem desequilibrado. E por causa do desequilíbrio do meu pai, toda a minha família sofreu as consequências disso. E lembrando, assim, né, daquela loucura que ele exercia sobre nós, era algo paranoico, algo louco, sem explicação. Só para vocês terem assim, uma ideia, né, quando ele não bebia, tá? Isso é quando ele estava sóbrio. Ele tinha algumas coisas, algumas manias que era algo assim que não fazia muito sentido. Nós tínhamos um chiqueiro na nossa casa e às vezes tinha porco. De vez em quando tinha um porco ali. Mas independente se tinha porco ou não tinha porco, o chiqueiro tinha que ficar mais limpo que você. Então tinha que lavar o chiqueiro todos os dias. Quando ele viu alguma coisa, agora vai experimentar fazer um chiqueiro ficar limpo, irmão. É quase impossível. Isso ele era um tormento para a família, porque o chiqueiro tinha que ficar limpo. Me lembro que na nossa casa tinha um pé de pêssego. E o pé de pêssego não podia ter folha no chão. Então, toda vez que caía a folha no chão, nós tínhamos que ir lá limpar a folha que estava no chão. Me lembro também que nós morávamos numa rua que ela não era asfaltada. E essa rua não era rua de terra, só que a rua de terra não podia ter poeira. Sério? Então, imagina quantas vezes tinha que ir lá fora lavar a rua. Joga água, varre, aquela loucura. Me lembro que ele não permitia que as couves crescessem, que tivesse uma madeira do lado com um laço bem organizado, metódico. Ele sabia todos os talheres, ele contava praticamente todos os dias, para saber quantos talheres tinha, para saber se estava faltando algum, lixava, limpava, areava, e aquilo uma forma repetitiva todos os dias em casa. Imagina você ser criado com um pai dessa condição. E isso quando ele estava bem, quando ele estava tranquilo. Mas quando ele bebia, ele se transformava. Aí ele se transformava. Tinha um pano no pé, que nós não éramos permitidos andar na casa sem que você caminhasse com um pano. Toda a casa tinha aquelas, tipo uma madeira, mas era taco, aqueles tacões, né? E nós tínhamos que arear, né? Limpar aquele negócio com os pés. E andava para um lado e andava para o outro, andava assim. O banho era cronometrado, tinha lá o tempo. Se passasse do tempo, você tomava uma pancada na porta. Para vocês verem o nível de desequilíbrio do meu pai. E quando ele bebia, aí a coisa piorava. Quando ele bebia, ele começava a fazer discurso. Ele ia para o quintal e começava a xingar o vizinho da frente, o vizinho de trás, o vizinho do lado. E isso era uma loucura. A noite toda xingando os vizinhos, gritando, palavrões do pior tipo de palavrões possíveis e imagináveis, até que chegava a polícia. Então você vê assim que assim era uma coisa que nós já sabíamos, que quando ele começava pela manhã,
na noite, com certeza, ia acabar daquela forma. Então, uma opressão muito forte, uma loucura. Os vizinhos já não aguentavam mais. Até o ponto que a minha mãe resolveu ir embora. Ela deixou os filhos na casa da mãe dela e ela foi para o Rio, porque já não aguentava mais esse tipo de vida. Chegava em casa, tinha que sair com os filhos de noite, às vezes frio, esconder, às vezes no meio do mato. Às vezes tinha que pedir favor aos vizinhos para que pudesse dormir. Olha que coisa difícil, gente. Bater na casa dos outros, pedir, será que é possível nós passarmos a noite aqui, porque está acontecendo isso lá na nossa casa. Com 4 filhos ali, andando para cima, para baixo. Então, chegou um tempo que ela desistiu disso tudo e falou assim, eu vou largar isso, eu vou pegar uma vida, tentar uma vida melhor. Deixou os filhos com a mãe dela e foi para o Rio de Janeiro, trabalhar um pouco ali para poder, né, ter uma base de sustento, talvez para tirar os filhos daquela condição. Mas ele ficou sabendo, e ele embarca atrás dela, né, da minha mãe, para que ela pudesse voltar, e nessa ida ao Rio de Janeiro, ele consegue encontrar a minha mãe lá. A informação chegou até ele através da minha avó, e nessa, minha mãe tentando sair, né, correr dele ali, ela foi atropelada. Ela não fala isso, mas, né, é bom que os irmãos saibam para a gente entender mais ou menos como uma casa disfuncional arrebenta com a vida dos filhos. E ele, né, conseguiu ali reverter a situação, assustou com aquele atropelamento, conseguiu trazê-la de volta. Ela não sofreu, né, assim, coisas mais sérias naquele momento, mas continua vivendo aquela vida dia após dia, mês após mês, ano após ano, e ela já não aguentava mais. Por quê? Porque várias vezes, ela foi ferida, não somente ela, mas os filhos também. Então, quando você tiver a oportunidade, você pode olhar o braço da minha mãe, ele tem várias cicatrizes, marcas de faca, de foice e coisas desse tipo. Chega um ponto que ela, né, resolve ir para São Paulo. Eu me lembro disso, eu era pequeno, aí eu era itinerante, não conseguia nunca, né, ter esse tipo de relacionamento saudável com meu pai, como teria relacionamento saudável com uma pessoa dessa. Então eu acabei ficando na casa dos meus tios, né? Eu era assim um cara, uma criança itinerante, ia para lá, ia para cá, ia para lá e para cá. E me lembro, quando ela foi a São Paulo, eu estava fazendo uma cirurgia no joelho, e, na verdade, ela não poderia me levar. Mas ficou o meu pai. Final de contas, eles foram para São Paulo e eu tive, né, de uma certa forma, lidar com aquela situação de uma pessoa desequilibrada, agora sem a família. Se era louco quando a família está perto, imagina quando a família estava longe. E era uma loucura, gente. Era uma coisa assim constrangedora. Eu me lembro que quando ele me visitava na escola, eu não tinha lugar para enfiar a cara, porque ele ia bêbado. Imagina você na escola com seus amigos e o seu pai chega lá completamente bêbado, né, desacatando as pessoas, falando palavrões, né, um comportamento completamente fora daquilo que nós gostaríamos de ver o pai da gente. Então, isso aconteceu assim por alguns anos ainda. Meu pai, ele veio a falecer, eu tinha 13 anos de idade, quando ele veio a falecer, embriagado. Ele pegou um ônibus para ir de uma cidade a outra, e ele parou em um lugar antes de chegar bem perto de Lafayette. Tem uma curva, tem um restaurante, talvez você já passou ali, vocês que são de Minas, chama Cupim. E nessa parada no Cupim, ele desceu a pé para que ele pudesse chegar nessa cidade que é vizinha ali, Carandaí, e nessa descida ele morre atropelado. 13 anos de idade, fiquei sem pai. Nessa época, eu morava com os meus tios, que já eram velhos, já, né, me tratavam muito bem, mas mais ou menos amor de vô. Sabe como é que é o amor de vô? Tudo pode, né, tudo faz. Não tem aquele tipo de autoridade que um pai exerce sobre um filho.
Interessante que não deu um mês da morte do meu pai biológico, meu pai de criação também veio a falecer. Eu tinha ali 13 anos de idade. Então, praticamente depois disso, a minha vida foi andando, né, tentando resolver as questões da vida, mas me tornei um jovem completamente desequilibrado, completamente fora daquilo que deveria ser a vida de um jovem normal. Escola primária eu era o pior, secundária o pior. Então, eu lembro que as professoras, quando faziam a reunião, ele falavam, é o pior. Ele. Mas, quando a gente vai analisando, depois dos anos, né, faz sentido, gente. Faz sentido. Quando você tem uma família que ela é disfuncional, as crianças também, os filhos serão disfuncionais. Aí que opera a graça de Deus sobre a nossa vida. Aí que vem o favor de Deus trazendo as situações, revertendo as situações, na verdade, porque o curso natural das coisas, de fato, estabelecido está o caos. E a verdade é que talvez você está pensando, pastor, mas glória a Deus pela sua vida que você não virou, não morreu, não fez isso, que eu fiz muitas coisas, já disse isso, mas a graça de Deus me alcançou. O poder de Deus veio sobre a minha vida e começou a mudar a minha história. Agora, talvez você, olhando para a sua realidade, não para a minha, você talvez fale, mas pastor, meu pai não foi assim. Meu pai foi um cara legal, meu pai foi um cara que me ajudava, meu pai, ele de uma certa forma, ele dentro das possibilidades dele, ele estava junto, era uma pessoa responsável, e a gente, às vezes, os filhos falando dos pais, a gente vê que eles conseguem achar coisas boas nos pais. Mas a gente tem que entender algo. Quando nós falamos de pais, tem pai, eu queria, né, só para a gente entender isso melhor, tem pai que é ausente mesmo, ou seja, foi abandonado. No meu caso, meu pai faleceu, e quando estava presente, ele não fazia o papel de pai. Mas muita gente, talvez aqui no nosso meio, cresceu sem os seus pais, foi abandonado pelos pais. Agora tem pai que é presente fisicamente, mas é ausente. Como é isso? Ele está presente, ele é presencial, mas ele não consegue fazer a função de pai. Ele não consegue trazer a liderança da casa, ele não consegue ordenar as coisas da forma que deve ser. Ele é incapaz de fazer isso. Existe outro tipo de pai, que eu chamo de pai nocivo. Ele está presente, mas ao invés de ajudar, ele atrapalha. Ao invés de somar, ele acaba espalhando. É o pai nocivo. Tantas famílias estão, na verdade, sofrendo com o pai que está ali presencial, mas ele é nocivo, ele faz mal. Existe, glória a Deus por isso, o pai presente, o pai que é participativo, o pai que é temente a Deus, o pai que ensina o caminho aos filhos que devem andar. Glória a Deus por isso. Mas, porém, essa é a minoria. São poucos que entendem a função de pai, que entendem a responsabilidade que caiu sobre nós e que andam nos caminhos do Senhor. Talvez alguns porque não sabem, outros porque não entendem. Mas, quando isso acontece numa família, quando isso acontece na sociedade, o que acontece de fato, o que é estabelecido, o que é firmado, é o caos. E as pessoas começam a ter reações por causa dessa criação, desse tempo que talvez conviveram com situações tão desagradáveis. E nós reacionamos, gente, ninguém aqui é de pedra, não. Nós somos pessoas que somos corpo, alma e espírito, nós temos emoções. Sim, nós reacionamos quando isso acontece na nossa vida. Então, como é que nós vamos lidar com isso, igreja? Talvez aqui no nosso meio tem pessoas como eu, no meu caso, eu já não tenho mais meu pai. Como que nós
vamos resolver uma questão tão complexa e tão complicada no sentido, nós não podemos voltar atrás. Tem situações na nossa vida que já passaram, não tem como. Como que nós vamos reverter esse quadro? Como que nós vamos fazer com que uma história seja transformada? A história já passou, o passado já foi. Mas nós temos que viver hoje, aqui e agora. Nós temos que lidar com situações hoje que talvez nós sim recebemos e sentimos o que aconteceu no passado, mas nós temos que lidar com a situação aqui e agora. Como é que nós vamos fazer com isso? Como é que nós vamos lidar com isso? Amém, igreja? É um desafio ou não? Você sabe a história do seu pai. Talvez você não teve um pai como o meu, mas de repente seu pai não te ensinou os caminhos do Senhor. E eu fico admirado quando eu vejo pessoas que o seu avô serviu a Deus e ensinou o seu pai nos caminhos do Senhor, e o pai dessa pessoa, uma pessoa que teme a Deus e ensina os filhos no caminho do Senhor. Então eu fico admirado, eu fico assim, que legal, que bom, oxalá todas as famílias fossem dessa forma. A realidade não é assim. A realidade não é dessa forma. Os irmãos sabem que eu mexo também com a questão imobiliária, eu tenho algumas questões que eu estou envolvido nessa parte imobiliária, e nós lidamos com casais, com pessoas, para que a gente possa, de fato, saber fazer um pente fino para saber quem vai alugar ou vai deixar de alugar. E a coisa que nós percebemos que a maioria das famílias são disfuncionais. Dificilmente você vai ver um casal, um homem e uma mulher com uma família bem ordenada. O que você vê, todo tipo de coisa, todo tipo de barbaridades, mas você não vê, dificilmente você vê uma família desse tipo. Então, uma realidade do momento que nós estamos vivendo, do mundo que nós estamos vivendo. Agora, como que nós vamos lidar com isso? Como é que nós vamos lidar com a situação que é tão relevante nas nossas vidas? Eu queria que você, irmão, colocasse para mim lá em Mateus capítulo 9, 6, 9, perdão. Você conhece bem, talvez você já até rezou isso aí muitas vezes. A palavra do Senhor diz assim: portanto, vós orais assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Primeira coisa que nós devemos entender quando nós lidamos nessa questão de paternidade ou de orfandade, depende do ponto de vista que nós vamos trabalhar isso. Primeira coisa é que nós temos um pai. Glória a Deus, igreja. Nós não podemos voltar atrás, eu não posso voltar atrás, eu não posso ficar pensando naquilo que aconteceu comigo, eu não posso ficar tentando ou me torturando ou tentando resolver questões que já passaram, mas eu tenho que ter consciência, você tem que ter consciência que talvez biologicamente o nosso pai biológico, ele não supriu necessidades, questões básicas da nossa vida, orientações que deveríamos ter e não tivemos. Mas a primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos um Pai. Nosso Pai, Pai nosso que está no céu. Nós temos que ter essa convicção. Se nós não entendermos isso, nós vamos permitir que esse espírito de orfandade venha tomar conta das nossas vidas e a gente começa a andar como se nós não tivéssemos Pai. Como se nós tivéssemos julgados, como nós fôssemos abandonados. Talvez muitos de nós fomos sim abandonados pelo nosso pai biológico, mas
essa consciência tem que ser bem clara na minha vida, na sua vida, que nós temos um Pai. Pai nosso que está no céu. Quando nós começamos a desenvolver esse relacionamento com o nosso Pai Celestial, quando nós entendemos que somos amados por Ele, que nós somos, Ele enviou o Seu Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Ele nos amou de tal maneira. Nosso Pai, Ele nos ama. O nosso Pai, Ele cuida de nós. O nosso Pai, Ele não permite que sejamos órfãos. E muitas vezes as pessoas estão andando nessa terra, nesse mundo, estão isoladas, estão tristes, estão completamente sem força na caminhada, sem motivação na sua vida, porque talvez nem pensam nisso, mas se sentem órfãos. Se sentem como estão aí sem pai. Isso, eu quero te dizer e quero que você entenda isso nessa noite, em nome de Jesus. Isso é o que o diabo quer para você. O diabo quer que você pense que você não tem pai. O diabo quer que você ache que você está só, que você está aqui somente esperando o dia chegar. Mas quando nós começamos a entender e temos essa convicção que nós temos um Pai, que Ele nos ama, que Ele se preocupa conosco, Ele não formou o universo e nos deixou para que cada um fizesse o que bem quisesse, e Ele de longe assistindo para ver o que vai dar. Não, Ele é um Pai presente. É um Pai que cuida de nós, é um Pai que pega na nossa mão, é um Pai que nos leva e nos traz. Nós estamos debaixo das suas asas. O Senhor cuida de nós, gente. A gente vê o cuidado do Senhor na nossa vida. Independente da história. O nosso Pai, Ele vem e consola os nossos corações. Ele permite que nós possamos amar, mesmo que nós não sejamos amados. Talvez tivemos experiências no passado ruins, como eu acabei de citar aqui. Mas o Senhor vem com bálsamo, vem com cura, vem com restauração, vem com a vida dEle e nos dá a condição de ver diferente. Pega pessoas completamente sem perspectivas. Porque um sujeito que é criado num tipo de família dessa, se a gente for olhar na lógica, você fala assim, não tem futuro para esse cara. Não tem. Muitas vezes isso foi falado comigo. Eu tenho certeza que muitas coisas foram faladas com você também. Que você não tinha possibilidade, que você não ia dar em nada, que você não presta, que você é isso, que você é aquilo. Porém, nós temos um Pai que tem outro discurso, glória a Deus por isso. Nós temos um Pai que Ele tem outras palavras a respeito de nós. E Ele vem e fala, eu é que sei os planos que eu tenho a respeito de vós. Não é o seu vizinho, não é aquele que te viu lá e de repente profetizou morte sobre a sua vida. Mas é Deus, é o Pai, é nosso Pai Celestial. Então, Pai nosso que está no céu. Essa convicção tem que cair, essa convicção tem que vir sobre nós. Nós temos que entender isso. Nós precisamos de entender isso no Espírito. Porque nós sabemos disso, em nível informativo nós sabemos disso. Nós sabemos quantas vezes você já, talvez, falou essas palavras aqui que eu acabei de ler. Às vezes fala assim, você vai falar isso 10 vezes, que você fez isso. Aí falava. Sim ou não? São informações, chegou até a decorar isso. Mas nós precisamos entender essa verdade lá no Espírito, que nós temos um Pai, que Ele cuida de nós, que Ele nos ama, Ele nos protege. A poderosa mão do Senhor está sobre nós. O nosso Pai, Ele cuida de nós. Tudo isso que eu citei aqui, que o Pai biológico não pode fazer, o nosso Pai Celestial, Ele faz e faz muito bem. Ele é aquele que nos lidera, Ele é aquele que nos cuida, Ele é aquele que nos norteia, Ele é aquele que nos ajuda, aquele que nos nutre. Ele é aquele que nos coloca na condição de
de em Cristo Jesus sermos mais que vencedor. Ele que nos dá esperança, Ele que nos dá força, Ele que nos concede a graça. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, para que o espírito da orfandade não venha te oprimir diariamente, é que você tem um pai. Amém? Agora, sobre a questão da paternidade, eu queria só enfatizar isso. Bem, preste atenção. Nós não nos tornamos filhos de Deus de qualquer forma. Tem algo que tem que acontecer na nossa vida. A palavra do Senhor diz lá em João capítulo 1, versículo 11, que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu, Ele deu o direito de ser feito filho de Deus. Então, preste atenção. Todos são criaturas de Deus, mas nós como criatura, nós não temos direito a algo muito interessante. Nós não temos direito à herança. Para que tenha herança, e é o segundo ponto que nós vamos trabalhar, nós temos que ser filhos. Imagina um pai de família e de repente um sujeito entra nas portas da casa, abre as portas e começa e senta na mesa e está ali, né? Quando o pai de família chegar, fala assim: o que você está fazendo? Não, vem cá. Não, mas espera aí, esse lugar aqui é dos filhos. Essa mesa aqui é para os filhos, não é para o estranho. Então, nós temos que entender que nós temos um Pai celestial, mas nós temos que entender e saber se de fato nós somos filhos do Deus Altíssimo. E como, pastor, eu me torno filho? Nós temos que crer em Cristo Jesus. Nós temos que entregar a nossa vida a Ele. Nós temos que botar a nossa confiança em Cristo. Não confiar, né, no braço forte, não confiar na religião, não confiar em outras coisas que o homem confia, mas confiar no Senhor. Entregar a minha vida a Ele. E a palavra do Senhor diz que mais Ele fará. Como que eu faço isso, pastor? Como é que você faz isso? Você verbaliza algo que o Senhor já fez no teu coração. Você entrega a sua vida a Ele. Você começa a confiar nele. Você vira as costas para aquilo que está te afastando dos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que roubava já não rouba mais. Aquele que furtava já não furta mais. Pelo contrário, agora trabalhe com as suas próprias mãos para ter como acudir aquele necessitado. Aquele que mentia já não minta mais. Ou seja, pede graça ao Senhor, o Espírito Santo de Deus vai te selar, e aí uma nova jornada vai começar na sua vida. Você vai receber da parte do Senhor o Espírito dele, o selo sobre a sua vida, e aí você vai ter direito a algo que todos os filhos têm direito. Sabe o que é? Herança. E é o segundo ponto. Ele nos leva a entender que nós somos filhos, e o filho ele tem direito à herança. Eu queria que colocasse lá para mim, Romanos capítulo 8, versículo 15, vamos ler. Romanos 8, 15. A palavra do Senhor diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai. Próximo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 17. Ora, se somos filhos, somos também o que, a igreja? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Glória a Deus por isso. Coloca só o 18 para mim, por favor. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Glória a ser revelada em nós. Outra coisa que nós temos
entendimento e que nós precisamos receber isso no nosso espírito, porque nós somos filhos, agora nós também somos co-herdeiros. Co-herdeiros o quê? Herdeiros juntamente com Cristo. Herdeiros de quê? Deveria ser a pergunta. Aí o verso fala: a glória a ser revelada em nós. Preste atenção, igreja. Tudo aquilo que é de Cristo é seu. Amém, igreja? Você já pensou nisso? Tudo que é de Cristo é seu. É meu. Eu sou co-herdeiro, eu sou herdeiro juntamente com Ele. Eu tenho pensado muito nesse assunto. Eu creio que nós, como igreja, nós temos perdido um pouco das perspectivas das coisas eternas. E porque nós temos perdido as perspectivas das coisas eternas, nós somente estamos pensando nas coisas terrenas. E quando nós mais pensamos nas coisas terrenas, nosso coração mais se alinha com as coisas da terra. E quando se fala de coisas eternas, isso começa a perder valor para nós. Quando nós entendemos que tudo que Deus separou para mim e para você é uma promessa, é uma herança para nós, e que nós devemos agora entender que, como filho, nós podemos acessar tudo isso, a nossa vida começa a tomar um rumo diferente, nós começamos a pensar diferente, nós começamos a agir diferente, nós começamos a nos portar diferente. Por quê? Porque eu sei que em Cristo Jesus, porque agora eu sou filho, eu tenho uma herança. Eu posso, de fato, pensar nas coisas lá do alto, eu posso pensar nas coisas que estão por vir, e isso não me assusta mais. Eu sei que muita gente, quando fala da eternidade, ela começa a ficar assustada, e deve se assustar mesmo. Porque em breve nós vamos encontrar com o Senhor. E aí? Nós vamos nos encontrar como filhos ou como estranhos? Quando nós entendemos que a glória é para nós, as coisas, as promessas, a Bíblia fala que nós vamos pisar em ruas de ouro, que o mar será de cristal, ou seja, as coisas que são hoje relevantes na vida dos homens, que as pessoas matam, traem, fazem o possível para adquirir, na glória nós vamos pisar e caminhar sobre isso. Ou seja, os valores serão transformados e mudados. Então, nós somos, primeira coisa, filhos, nós temos direito a isso, a essa filiação da parte do Senhor. Mas também nós somos herdeiros. Como que é esse negócio, pastor? Deus, Ele vem trocando a nossa natureza. Ele vem trocando a nossa forma de pensar. A Bíblia fala que nós éramos inimigos da cruz de Cristo. A Bíblia fala que nós estávamos distantes e nós somos aproximados a Ele. Em Efésios fala que nós éramos filhos da ira, como também os demais. Mas o Senhor nos amou e nos deu graça para que nós pudéssemos agora ser adotados como filhos. E agora nós podemos falar: Abba, Pai. Nós podemos ter essa intimidade com o nosso Pai. Mas outra coisa que eu acho interessante nessa questão de paternidade, que nós recebemos da parte do Senhor, é a possibilidade agora de nós habitarmos em família. Ou seja, nós temos, talvez as famílias biológicas, elas talvez não fizeram a função que deveriam fazer. Mas agora nós temos uma família espiritual que se chama igreja. E nessa família espiritual nós devemos ser aperfeiçoados. Esse é o plano e o projeto original de Deus para a nossa vida, que possamos habitar em comunhão, em família, mesmo sabendo da debilidade do meu irmão, mesmo sabendo da minha debilidade, mesmo sabendo das minhas lutas, das minhas dificuldades, o Senhor nos permite que nós possamos habitar em família. Por quê? Porque dessa forma Ele vem tratando questões na minha alma e na sua alma.
e para que a gente possa, de fato, entender que agora em Cristo Jesus nós somos irmãos. E aí voltamos na oração do Pai Nosso que diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. E quando nós vivemos em família, quando nós crescemos em família, nós vamos nos esbarrar uns com os outros. Nós vamos ter dificuldade uns com os outros, porque nem todo mundo pensa do jeito que você pensa, nem todo mundo vê da forma que você vê, né? E quando começa a haver essa diversidade de pensamentos e de posturas e de entendimento a respeito de muitas coisas, com certeza a gente começa a se esbarrar uns nos outros. Mas o interessante é que mesmo nos esbarrando, nós somos família. Mesmo tendo dificuldade de lidar com algumas coisas, nós continuamos sendo família. E toda família tem um pai. A família nós não andamos dispersos, nós não andamos de qualquer jeito. Os olhos do nosso Pai Celestial estão sobre nós. E Ele permite muitas vezes que nós tenhamos alguma situação justamente para que nós possamos ser trabalhados, nós possamos ser educados pelo Senhor. Eu tenho muita coisa para falar sobre esse assunto, mas eu queria que nós pudéssemos parar aqui. Eu não quero ir mais além disso. Mas eu queria só terminar com isso, com essa observação, que você pudesse pensar junto comigo. Quando nós vemos nessa oração do Pai Nosso, nós vimos que a segunda frase ali no versículo 10 fala: bendito, santificai o teu nome. Pai nosso que sai no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Amém, igreja? Nós recebemos essa transferência da natureza divina sobre nós. O Espírito de Deus habita em nós agora. E nós temos que pensar em 3 coisas que nós temos que fazer, só para a gente terminar aqui. Nós precisamos de honrar o nome do nosso Deus, do nosso Pai. Nós precisamos valorizar aquilo que Ele valoriza. Estamos falando do reino de Deus. E nós temos que ter a convicção que nós habitamos em família. E nós devemos perdoar uns aos outros, para que nós também podemos ser perdoados. Quando nós fazemos isso, quando nós temos essa convicção, o Pai, o nosso Pai Celestial, Ele fala a mesma coisa que falou com Jesus. Quando Jesus leva os seus discípulos para o monte, e nós conhecemos como a cena da transfiguração, que ele é transfigurado, e ali estava ali os seus discípulos, Pedro fala: não, nós vamos construir aqui uma tenda aqui, né? E aí vem uma voz, uma nuvem, uma voz, que diz: este é o meu filho, a quem eu me comprazo, a ele ouvi. Quando nós andamos, segundo aquilo que Deus nos direcionou para andar, e nós entendemos essa paternidade da parte do Senhor sobre a nossa vida, e nós abraçamos isso, e nós vivemos isso em intensidade, nós agradamos o coração do Pai. E Ele olha para nós e fala assim: eu me comprazo nele, ou seja, eu tenho prazer nele, eu tenho prazer nela. Eu olho para a vida dela e eu me sinto alegre, eu me alegro nela, eu me alegro nele. Isso quando nós assumimos, isso que Deus deixou para nós. Mas eu sei que aqui tem muita gente no nosso meio que talvez não entendeu isso ainda, que se sente triste, se sente abandonado, se sente roubado. Na verdade, foi roubado mesmo. Você foi roubado talvez de uma coisa tão linda que ter um pai saudável. Mas o nosso Pai Celestial, Ele vem te suprir nisso. E Ele vem consolar o teu coração nessa noite. Ele vem pegar na sua mão nessa noite. E eu queria que você pudesse, nesse momento, ficar de pé e fechar os seus olhos.
E eu vou pedir o Senhor Espírito Santo para que venha colocar no seu coração essa convicção que você é filho, que você é filha, que você não está abandonado, que você não está abandonada. Pastor, mas a minha história também é muito triste, é dura a minha história. Eu nem conheci meu pai. Eu nem conheci a minha casa, a minha família. Ele consola os corações. Ele consola as vidas. E uma coisa que nós temos que entender, que quando o inimigo das nossas almas muitas vezes vem agir, é para colocar esse sentimento de orfandade dentro de nós. Como que nós estamos julgados aí, que nós não temos pai, que nós não somos dignos, que nós não podemos, que nós não... Para nós não tem jeito. É muitas vezes o que muitas pessoas pensam. Tem jeito sim. Para você tem jeito. Para a sua casa tem jeito. Para a sua família tem jeito. Para a sua história tem jeito. Tem jeito por quê? Porque você não está só. Você tem um pai. Você é cuidado por ele. E mesmo que você talvez não esteja vendo isso claramente na sua vida hoje, eu quero te dizer que isso já está acontecendo. Como é que você sabe, pastor? Eu sei, porque o Senhor permite que você possa se aproximar e a palavra dele chega até você. E o cuidado do Senhor está sobre a sua vida. Sobre a sua vida e sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua casa. Se ele fez comigo, por que ele não pode fazer com você? Se ele teve misericórdia da minha vida, por que ele não pode ter misericórdia da tua vida? Pai Celestial, aquele que cura, restaura e liberta. Aquele que cura os traumas da infância. Aquele que traz alívio para as pessoas que não têm alívio. É o Senhor. Você pode falar, Abba, Pai. Você pode clamar porque Ele te ouve. Você não está só, não. O Senhor te deu o seu nome. O Senhor te deu família. O Senhor te deu um lar espiritual para que você possa crescer e ser nutrido, ser cuidado, ser restaurado, ser liberto. Ele te fez isso, Ele trouxe você, Ele tem feito isso na sua vida. Eu queria que você levantasse as suas mãos, nós vamos pedir ao Senhor que possa vir sobre nós essa convicção. Nós não somos órfãos, nós somos filhos de Deus. E o medo, muitas vezes, que vem tomando os corações é porque acha que é órfão. E esse espírito de orfandade tem que cair por terra em nome de Jesus. Nós precisamos saber que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Somos selados e comprados. O Espírito Santo de Deus habita em nós. A palavra da verdade está nos nossos lábios. Eu estava longe, mas o Senhor me trouxe para perto. A herança é nossa. Os tesouros celestiais são nossos. A vida e a promessa do Senhor estão sobre nós. O cuidado dos anjos do Senhor, pois a palavra do Senhor que Ele ministraria àqueles que hão de herdar a salvação está sobre nós. Em outras palavras, eles trabalham para nós. O mundo espiritual, ele nos observa. E uma coisa a gente tem que deixar bem claro, para o mundo visível e para o invisível. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu tenho direito na herança, porque o Senhor Deus, Ele me resgatou da morte para a vida. Eu não era capaz de fazer isso por minha conta, mas a graça redentora veio sobre mim. E porque veio sobre mim, veio sobre os meus filhos, sobre as minhas filhas, sobre a minha casa. O Senhor reverteu um quadro de morte para ser um quadro de vida. A falta de esperança
deu lugar à esperança. A morte deu lugar à vida. A distância de Deus agora deu lugar à proximidade do Senhor. A orfandade deu lugar à filiação. E agora, porque a graça do Senhor operou em mim poderosamente, operou em ti poderosamente, nós podemos chamar assim, Abba, Pai. É meu Pai, é seu Pai, e Ele nos abraça com um braço de amor eterno.